Câmera. Ok. Meus amigos, Lupa da Corrupção, eu, professor Luiz Flávio, e o Roberto Liviano, doutor em Direito Penal e presidente aqui, ó, desse instituto, Instituto Não Aceito Corrupção. Ele preside isso, ele está aí firme. Nós somos do Quero um Brasil Ético. As duas entidades juntas, nós temos batalhado para que o Brasil seja um Brasil diferente, um Brasil distinto do que a gente está vendo aí, com tanta corrupção, tanta corrupção. Então, a lupa são temas que a gente vai lá e pesca desses assuntos todos, dá uma pescada. Por exemplo, uma primeira lupa. Minha primeira lupa é assim: Temer disse que não entendia quais eram os objetivos da gravação do Joesley. E são objetivos subterrâneos. Na verdade, subterrâneos são os acordos e os conchavos que eles andam fazendo contra o Brasil. Subterrânea, neste caso, é o que? Esse ardil, este conluio, esta perversidade de todos eles roubando 600 milhões por dia. O encontro foi subterrâneo. Talvez aí o Temer tenha exatamente feito uma descrição. O encontro foi no porão do Palácio da Alvorada, à noite, lá à noite, altas horas da noite. Isso sim, isso que é subterrâneo. É neste sentido que nós, então, devemos trabalhar essa expressão do Temer. A gravação trouxe crise para o Brasil. Não foi a gravação que trouxe crise para o Brasil. A gravação revelou uma pouca vergonha que está instalada no governo brasileiro. O que traz crise para o Brasil é a corrupção. A comprovação de tudo isso não traz a crise. A crise já existe antes, né? Em suma, não podemos culpar o policial que foi ao local dos fatos e encontrou o cadáver. O cadáver existe, então o responsável pelo cadáver é que tem que ser punido, sancionado. Não é o policial que descobriu o cadáver. Então, está aqui com a gente muita gente: Túlio Augusto, Nivaldo Oliveira, todo mundo aqui participando firmes, né? Então, esta é a minha primeira lupa, que as desculpas dadas pelo Temer foram desculpas que não convenceram ninguém. Vamos lá, Roberto Liviano, qual é a sua primeira lupa? Pessoal, boa tarde, é um prazer estar com vocês, com o Luiz Flávio aqui, nesse Lupa na Corrupção. O primeiro tema que eu trago aqui, o país vem debatendo a questão deste acordo que foi celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a JBS, os irmãos sócios da JBS. E todo mundo se pergunta: por que esse acordo foi celebrado? O Ministério Público poderia celebrar um acordo dessa envergadura? Será que esse acordo não foi brando demais? É possível conceder a esses irmãos imunidade? Será que essa situação não gerou a eles uma generosidade excessiva? Aí é importante lembrar o seguinte: o Constituinte 88 criou um modelo que dá ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública. Cabe ao Ministério Público a questão do exercício da ação penal. A ação penal, a titularidade da ação penal, ela cabe ao Ministério Público. Inclusive, é bom lembrar que recentemente, naquele debate sobre o abuso de autoridade, afastou-se a possibilidade da ação penal privada, que era algo absolutamente descabido, porque nós íamos implantar a ideia da vingança, das pessoas que eram os suspeitos, os criminosos, virarem pseudo-vítimas. Então, nós temos aí, quem deve cuidar da responsabilização penal é o Ministério Público. Quem tem a visão panorâmica dos fatos e quem tem que propor esses acordos e encabeçar esses acordos é o Ministério Público. Para quem está de fora, para quem não acompanha os fatos, para quem não conhece os processos, é muito difícil fazer um juízo de valor, porque não conhece esses elementos. Portanto, cabe ao Ministério Público, que está oficiando nestes casos, fazer esta análise. Acho que seria de bom tom, sim, e acredito que nos próximos dias, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot,
trará mais informações a respeito disso. Eu acredito que isso será feito pelo Procurador-Geral Rodrigo Janot. Mas é importante que se assente isto, que cabe ao Ministério Público, no caso ao Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República, celebrar esses acordos penais, porque o exercício da ação penal pública cabe ao Ministério Público nos termos do artigo 127 da Constituição Federal. Isso está nos acompanhando aqui, ó, Nivaldo Mirinzinha, Tamara Andrade, Liliane Iglesias, Eliana Jung, Maria Barella, todo mundo sintonizado, então conosco aqui no nosso Lupa na Corrupção. São flashes, são temas que a gente traz aqui para debate. Eu acho até, Roberto, que no que toca a essa, tem muita coisa ainda por revelar. Esse cara gravou muita coisa, ele gravou muito mais que Temer e Aécio, deve ter mais coisas aí para gravar, até porque o prêmio para eles foi um prêmio muito considerável, né? Eliana, Maria, Stanley, Wilson, Lúcio. Bom, minha segunda lupa, muita gente está dizendo que esta delação dos irmãos deveria ser anulada porque houve um conluio entre polícia, Ministério Público, eles, e saíram gravando pessoas. Isso tudo foi dentro de uma ação controlada. A ação controlada foi determinada por Fachin. Logo, não há nenhum impedimento, nada de fazer o que se fizeram. Está tudo dentro da lei. Desde o momento em que Fachin autorizou uma ação controlada, filma tudo, grava pessoas, tudo é permitido. Está na lei brasileira a ação controlada. Esse conluio, estão chamando de conluio, foi uma combinação de pegar os larápios que estão danificando o erário, o dinheiro público, né? Então é isto sim, não tem nada de conluio que vai anular. Por este motivo não anula não. Então eu sou contra essa história de anular e difundir esse discurso de que tudo vai anular. Não, tudo. E a gravação feita com Temer foi antes da ação controlada. Porém, uma gravação quando envolve teus interesses, o Supremo diz que tem valor jurídico. Portanto, meu caro, não estou vendo nenhuma nulidade em tudo isso. Goya está aqui com a gente, Maria Aparecida, Almeri, Wellington, Batista, todo mundo aqui sintonizado. Vamos que vamos, esta é a minha segunda lupa então. Não vejo nulidade nada disso, porque o Fachin autorizou as ações. Roberto, sua segunda lupa. Muito bem colocado, e sempre lembrando que uma conversa que alguém mantém com terceira pessoa, essa pessoa tem todo o direito de gravar, e essa prova, a utilização dela é absolutamente lícita. Existem esses mitos de que essa prova não é válida. O que você não pode é gravar conversas de terceiros. Se você participa da conversa, naturalmente que esta conversa pode ser utilizada. A minha segunda lupa é justamente a pergunta que todos estão fazendo. O que vai acontecer com Michel Temer? O que vai acontecer? Qual será o desfecho dessa história? Na semana passada, o jornalista Ricardo Noblat publicou no seu blog uma notícia anunciando que ele renunciaria, inclusive dizendo o horário que ele apresentaria este pronunciamento de renúncia, mas o presidente Michel Temer negou que fosse renunciar, inclusive reafirmou que ele fosse renunciar e tem reafirmado isso. É bom lembrar que em 1990, Fernando Collor fez a mesma coisa. Ele também discursou dizendo que não renunciaria, reafirmou que não renunciaria e ao final renunciou, né? A verdade é que os movimentos que são percebidos são no sentido de que os partidos da base aliada do presidente Michel Temer aos poucos estão minguando. PSB saiu, PSDB dá sinais claros que não permanecerá na base de apoio, os titulares de cargos de ministérios estão saindo. Portanto, um governo que já não tinha popularidade, agora vê a sua base de sustentação ruir. Ele pode ou não renunciar, isso é uma faculdade dele. O grande problema é o seguinte: a cada dia que o país vive nesta situação, perde bilhões.
A economia, diante dessa instabilidade, perde bilhões. Os países têm grande dificuldade em fazer negócios com o país, porque dificilmente vão investir num país que vive uma situação como essa. Portanto, a cada dia que essa situação de instabilidade ela continua, nós temos esse prejuízo. O fato é que nós temos pela frente aí, no dia 6 de junho, agendado o julgamento do TSE, que pode, eventualmente, colocar um ponto final nessa história, e podemos ter a reedição do que aconteceu com Dilma Rousseff, em que o Congresso Nacional colocou um ponto final nessa questão da presidência, estabelecendo o processo de impeachment, ou ele pode renunciar. Houve uma requisição de inquérito pela prática de crime comum, ou seja, o presidente Michel Temer está com problemas. Problemas gravíssimos, e nós brasileiros com 1 milhão de problemas. Em decorrência dos problemas dele. Em decorrência dos problemas deles, né? Muita gente aqui, olha, Eliana, Jussiana, Marcos, muita gente falando de eleições diretas já, sim, diretas ou não diretas. Vamos fechar daqui a pouco a lupa com esse tema, sim, diretas ou não diretas, o que diz a lei brasileira? Marcos, Mônica, Brimer, Nilson, Gustavo, Francisco, tá legal? Vamos, já falamos de diretas. Deixa eu dar aqui, em primeiro lugar, minha terceira lupa de hoje. Minha terceira lupa de hoje foi nos telefonemas interceptados do Aécio Neves, captou uma mensagem dele para Gilmar. Eles dois conversaram. E o que ele dizia para o Gilmar? Gilmar, liga lá para o senador X aprovar um projeto aqui nosso, sobre abuso de autoridade e tudo e tal. E o Gilmar, sim, já vou ligar sim. Gilmar está virando menino de recado. A que ponto chega a promiscuidade da amizade dos dois, Gilmar com Aécio, de Aécio pedir esse tipo de favor por Gilmar, que é ministro da Corte Suprema. Presidente do TSE. Presidente do TSE. A que ponto chega a Gilmar cumprir esse tipo de papel para ligar para tal senador, para votar num sentido aqui? Não, o Gilmar distorceu completamente a noção do que é juiz. Gilmar está completamente perdido por essas amizades promíscuas que ele mantém aí com esse pessoal todo, particularmente com Aécio, que usou todo aquele linguajar muito chulo nas suas delações e pediu 2 milhões e recebe o dinheiro. Ou seja, como é que Gilmar se presta a uma coisa dessa? Roberto, eu fico estarrecido com essa história do Aécio, e pior ainda, usando o Gilmar como menino de recado. Gilmar Mendes, saia dessa, Gilmar Mendes, vai embora do Supremo, ou toma uma postura, uma postura de juiz. Corta tudo isso, seja juiz, não precisa ficar fazendo política com essa turma. Essa é minha segunda lupa. Está com a gente aqui Nathalie, Alexandre, Geraldo Luiz, Wendel, Roberto Prata, Fátima, Cristina, Maria de Silveira, Brimer, Roberto Josnete. Pô, tá todo mundo sintonizado aqui com a gente. Vamos que vamos. Terceira lupa sua, Roberto. Olha, eu acho extremamente importante destacar, nós falávamos um pouco aqui brevemente sobre isso, na semana passada, dentre todo esse maremoto que nós estamos assistindo aí, lamentavelmente, tomamos conhecimento da prisão do presidente da OAB do Distrito Federal e da prisão de um procurador da República, Ângelo Vilela, que esteve envolvido em alguns atos relacionados a essas investigações. É óbvio que é doloroso cortar na própria carne, né? Mas o Ministério Público precisa cumprir o seu papel. Aliás, se há um saldo positivo em tudo isso, né? E tudo na vida tem um lado bom, um lado ruim, né? Para quem andou dizendo, e alguns jornalistas andaram dizendo, que o Ministério Público age seletivamente, que só processa indivíduos do partido A, pois é, há pessoas processadas do partido do PT, há pessoas processadas do partido PMDB, do partido PSDB. O Ministério Público pediu a prisão de um procurador da República, portanto, o Ministério Público, pela sua postura, mostra que trabalha para a defesa da sociedade, profissionalmente, sem seletividade, como deve ser. O presidente da OAB do Distrito Federal, lamentavelmente, foi preso também, envolvido
em práticas ilícitas, ou seja, as instituições, Luiz, precisam ser preservadas. As pessoas individualmente erram, mas as pessoas precisam ser preservadas. O que é necessário é que essa luta contra a corrupção, ela supere estas situações e quem violar a lei precisa ser responsabilizado na medida das práticas ilícitas que cada um teve. Quem praticou, quem desviou da sua função, tem que ser responsabilizado na medida da sua conduta. Perfeitíssimo, é isso mesmo. Lava Jato é erga omnes, nós somos erga omnes, Roberto. Nossos institutos, erga omnes é contra todos, não interessa. Pode ser promotor, procurador, advogado, juiz, ministro, até ministro do Supremo, do STJ. Erga omnes, limpeza é limpeza, a faxina tem que ser geral. A faxina tem que ser geral, gente. Voto faxina. Aqui nós temos então o lançamento deste livro meu amanhã às 18 horas, ali na Paulista, todos convidados, vamos lá, e 17 horas amanhã, uma hora antes, lá mesmo no Conjunto Nacional, vamos apoiar o impeachment que está agora sendo proposto pela OAB, um protesto contra a corrupção e pela renúncia de Temer. Então estaremos juntos lá na frente do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, amanhã às 17 e às 18 horas o lançamento do nosso livro. E se você usar o link aqui em cima, use o link aqui em cima e se cadastrar, se você se cadastrar, nesta semana, 3 livros sorteados. Semana passada foram 5 livros sorteados para vocês e agora 3 livros deste eu vou sortear. Sempre às sextas-feiras o nosso sorteio. Pois bem, só então o último fechamento, diretas já. Diretas só se houver cassação da chapa no eleitoral, aí sim, aí se pode falar em diretas já. Cassação da chapa no eleitoral e o Supremo dizer que é constitucional aquela lei 13.165. E já tem uma ADI no Supremo a respeito disso. E amanhã está pautada na CCJ uma proposta de emenda à Constituição que institui as eleições diretas, né? Esse é um tema que é bastante complexo. É natural que todos nós nos sentimos seduzidos por esse argumento da democracia, da legitimidade da democracia, porque há uma crise de representatividade no Congresso Nacional. Isso é um fato notório, todos nós sabemos que há problemas com as pessoas que integram o Congresso, não são todas, há alguns parlamentares que são corretos, mas muitos estão envolvidos e com muitos problemas, mas a verdade é a seguinte, esse é um tema que não é tão simples assim, porque imagine-se a questão de você chamar o povo brasileiro para, no susto, em poucos dias, escolher um novo presidente da República. Isso não é uma coisa simples, não é uma coisa óbvia, não é uma coisa fácil. A democracia ela é muito boa, a democracia direta é ideal, mas nós precisamos ter os pés no chão, porque, na verdade, não se trata de algo simples, de algo óbvio. Nós precisamos de um tempo para amadurecer a reflexão a respeito disso. E é uma questão bastante complicada. Na primeira vista, uma das interpretações possíveis é a de que a Câmara dos Deputados escolheria um novo presidente. Essa é uma das interpretações possíveis. E existe essa outra, e está crescendo essa ideia de se mudar a Constituição para que as pessoas diretamente escolham um presidente diretamente. Não há uma solução perfeita, ideal, óbvio que é maravilhoso que todas as pessoas possam escolher, mas nós temos essa questão. Há um pouco tempo atrás nós discutíamos a questão da lista, do voto em lista fechada. Num país em que o sistema partidário ele está super consolidado, que todo mundo sabe o que é um partido, qual é a ideologia do partido,